Se eu acordasse hoje, em pleno 2026, sem um único centavo no bolso e sem nenhum dos contatos que levei anos para construir, a primeira coisa que eu faria não seria entrar em pânico ou lamentar a sorte. Eu entenderia que a minha maior riqueza não é o saldo bancário, mas o conhecimento estratégico. A maioria das pessoas que perde tudo tenta recuperar o dinheiro de forma desesperada, aceitando qualquer subemprego que apenas drena o tempo e a energia vital. O vencedor sabe que o tempo é o recurso mais escasso e que ele deve ser usado para criar alavancagem real no novo mercado digital. No primeiro dia dessa jornada de reconstrução, eu focaria em zerar as minhas distrações e em blindar a minha mente contra o barulho do fracasso coletivo que domina as redes. Eu não olharia para o que perdi, mas sim para as ferramentas gratuitas que o sistema oferece para quem tem coragem. Entenda que em 2026, a barreira de entrada para a riqueza nunca foi tão baixa para quem domina a inteligência artificial e as vendas diretas pela internet. Se eu não tivesse capital, eu me tornaria um mestre em conectar quem tem um problema com quem tem a solução, cobrando caro. O meu primeiro objetivo seria garantir a sobrevivência básica com o mínimo de horas trabalhadas, para que o restante do dia fosse dedicado exclusivamente à criação de um ativo. Eu não trabalharia para pagar contas, eu trabalharia para comprar minha liberdade de volta em tempo recorde. A psicologia do recomeço exige que você se desfaça de qualquer resquício de orgulho ou de ego que possa te impedir de começar por baixo na lama da execução bruta. Quem tem medo de parecer pobre ou fracassado nunca terá a força necessária para se tornar um soberano de verdade. Eu buscaria nichos de mercado que estão saturados de amadores e entregaria um nível de profissionalismo e de entrega que o sistema não está acostumado a ver hoje. A excelência no básico é o que abre as portas que o dinheiro fácil costuma fechar para quem é preguiçoso e desatento. Em vez de enviar currículos para empresas que me tratariam como um número, eu enviaria propostas de valor diretamente para os tomadores de decisão de alto nível. O mundo é movido por interesses e quem sabe gerar lucro para os outros nunca ficará sem uma fatia generosa desse resultado. A disciplina de acordar antes de todos e de estudar as tendências do algoritmo seria a minha religião diária durante essa fase de travessia do deserto financeiro. O conhecimento que eu adquiri ninguém pode tributar ou confiscar, e é ele que servirá de alicerce para o meu novo império. Este é o plano de guerra para quem decidiu que não aceita a derrota como destino final e que está disposto a lutar com as armas que possui em mãos agora. Se eu perdesse tudo hoje, eu voltaria ao topo mais rápido do que da primeira vez, porque agora já conheço o caminho das pedras. A segunda fase da minha reconstrução foca na criação de uma presença digital inabalável e magnética, mesmo sem ter recursos para investir em anúncios caros. Eu usaria a força do conteúdo orgânico e da autoridade técnica para atrair os clientes certos para o meu novo negócio. Eu identificaria quais são as dores mais agudas do meu público-alvo e criaria soluções que pudessem ser entregues de forma escalável e totalmente digital em 2026. A escala é o segredo para transformar pouco trabalho em muito lucro, permitindo que o crescimento seja exponencial. O erro do iniciante é querer fazer tudo sozinho para economizar, mas o vencedor sabe que deve delegar o que é operacional, assim que os primeiros lucros começarem a entrar. Eu focaria apenas na estratégia e no fechamento de grandes contratos, deixando a execução básica para as máquinas. A inteligência artificial não seria a minha inimiga, mas sim a minha funcionária mais produtiva e barata. Trabalhando 24 horas por dia na geração de leads, eu usaria a tecnologia para fazer o trabalho de 10 pessoas, garantindo uma margem de lucro que os meus concorrentes não possuem. Durante os primeiros 30 dias, eu viveria em um regime de austeridade total, reinvestindo cada centavo de lucro na compra de dados e de ferramentas de automação. A riqueza não vem do que você ganha, mas do que você consegue manter e multiplicar através de juros compostos e foco. Eu me afastaria de qualquer pessoa que reclamasse da economia ou da falta de oportunidades, pois a negatividade é contagiosa e destrói a visão estratégica. O meu círculo social seria composto apenas por telas e por livros de estratégia até que o meu saldo bancário atingisse 6 dígitos. A venda é a habilidade suprema que salva qualquer homem da miséria, e eu passaria horas refinando o meu script de abordagem e de fechamento de vendas. Quem sabe vender nunca passa fome e nunca é escravo de um patrão,
pois o mercado sempre terá sede de quem traz resultados reais. Eu não buscaria o caminho mais fácil, mas sim o caminho que oferece a maior barreira de entrada para os medíocres e para os que desistem no primeiro obstáculo sério. O valor de um negócio está diretamente ligado à dificuldade de replicá-lo, e é aí que eu construiria a minha vantagem. A cada nova vitória, eu manteria o meu padrão de vida exatamente no mesmo nível de quando não tinha nada, evitando a armadilha da inflação de estilo de vida. O objetivo não é parecer rico para os vizinhos, mas sim ser verdadeiramente poderoso e livre por trás das cortinas pretas. A reconstrução do império é um jogo mental onde a paciência e a agressividade devem estar em perfeito equilíbrio para que nenhum movimento seja desperdiçado no tabuleiro. Eu agiria com a calma de um monge e com a fúria de um guerreiro que sabe exatamente onde quer chegar em 2026. Na terceira etapa, com o fluxo de caixa já estabelecido e as primeiras automações rodando, o foco mudaria para a proteção do capital e para a diversificação estratégica. Eu não colocaria todos os meus ovos na mesma cesta, mas criaria múltiplas fontes de renda que não dependem de mim. A soberania é alcançada quando o seu dinheiro trabalha mais do que você, e para isso é preciso entender as regras do sistema financeiro e dos investimentos de alto risco. Eu usaria uma parte dos lucros para apostar em tecnologias disruptivas que têm potencial de mudar o mundo todo. O gênio morre pobre porque não entende de impostos e de leis, então eu dedicaria tempo para entender como legalmente pagar o mínimo possível para o sistema. Cada centavo economizado em tributos desnecessários é um centavo que volta para a engrenagem de crescimento do meu império. Eu começaria a contratar talentos que são melhores do que eu em áreas específicas, transformando o meu negócio em uma máquina autônoma e imparável de gerar valor. Um líder de verdade não é aquele que faz tudo, mas aquele que sabe colocar as pessoas certas nos lugares certos hoje. A minha marca pessoal seria construída sobre a verdade e sobre os resultados reais que eu entreguei durante a fase de reconstrução do zero absoluto. As pessoas seguem quem venceu a tempestade. E a minha história de superação seria o meu maior ativo de marketing em todo o mercado. Eu não teria medo de abandonar projetos que não estão performando conforme o esperado, pois o custo de oportunidade de insistir no erro é alto demais para ser ignorado. A agilidade em mudar de rota é o que separa os grandes sobreviventes dos dinossauros que foram extintos. A saúde física e a clareza mental seriam prioridades máximas, pois um corpo doente não consegue sustentar uma mente ambiciosa e focada por muito tempo no jogo. Eu investiria na minha alimentação e no meu sono com a mesma seriedade que invisto nos meus melhores ativos financeiros. A psicologia do vencedor em 2026 é baseada na antecipação dos problemas antes que eles se tornem crises que podem destruir anos de trabalho duro e dedicação. Eu teria planos de contingência para cada cenário negativo, garantindo que o império nunca ficasse vulnerável ao acaso. O poder real é discreto e não precisa de validação de massa para existir e para exercer influência sobre os rumos do mercado e da sociedade moderna atual. Eu operaria nas sombras, construindo alianças com outros soberanos que compartilham da mesma visão de mundo e de futuro. Nesta fase, o dinheiro deixa de ser uma preocupação e passa a ser apenas uma ferramenta de expansão de território e de influência para o império dos vencedores. Eu teria a paz de espírito de saber que, se perdesse tudo novamente, eu já teria um mapa exato para voltar ao topo de novo. A quarta e última parte do plano de reconstrução foca no legado e na construção de algo que sobreviva à minha própria existência física neste mundo material e hostil. O sucesso sem sucessão é um fracasso disfarçado, e eu começaria a preparar o terreno para as próximas gerações reais. Eu criaria um ecossistema onde o conhecimento e a riqueza pudessem circular livremente entre os meus aliados, fortalecendo a nossa posição no topo da pirâmide social. A união de mentes soberanas é a única força capaz de desafiar o controle das grandes corporações e dos governos. A minha rotina seria voltada para o ensino e para a mentoria de novos guerreiros, que desejam trilhar o caminho da liberdade e da soberania total em suas vidas. O mestre só é mestre quando consegue criar outros mestres que superam a sua própria capacidade de execução e de visão. Eu não pararia de aprender nunca, pois o mundo de 2026 não perdoa quem acredita que já sabe.
o suficiente para se manter relevante e poderoso para sempre na história. A curiosidade intelectual é o combustível que mantém a chama da inovação acesa dentro do império dos vencedores. A filantropia estratégica seria usada para causar impacto real em causas que eu acredito, sem a necessidade de publicidade barata ou de agradecimentos públicos vazios. O verdadeiro soberano ajuda porque pode e porque entende que o equilíbrio do ecossistema é vital para todos nós. Eu olharia para trás e veria que cada dificuldade, cada centavo perdido e cada noite sem sono foram os ingredientes necessários para forjar o homem que sou hoje no mundo. A dor é temporária, mas a glória de ter reconstruído o império do absoluto zero é eterna e inabalável agora. A liberdade geográfica seria total, permitindo que eu vivesse em qualquer lugar do planeta sem que o meu fluxo de renda fosse afetado por fronteiras ou por crises locais. O mundo é o meu escritório e a internet é o meu campo de batalha onde eu domino cada centímetro de território. O sistema tentou me derrubar tirando os meus bens materiais, mas ele esqueceu que não pode tirar a minha inteligência, a minha vontade e a minha obsessão pelo topo. Eu venci o jogo não porque tive sorte, mas porque me recusei a aceitar as regras que foram impostas para a massa pobre. Se você está começando do zero hoje, saiba que o caminho está aberto para quem tem a coragem de enxergar além das aparências e de agir com a agressividade de um predador. Não espere por ajuda, não espere por um milagre e não espere que o sistema seja justo com você nesta jornada. O Império dos Vencedores está de portas abertas para quem entende que a reconstrução é um ato de vontade pura e de soberania absoluta sobre a própria realidade financeira. Levante-se, trace o seu plano e comece a executar hoje mesmo, pois o tempo não para quem está caído.